Scrap was, growing up when he was younger, you know, he was into basketball and shit, you know, just normal kid shit. But, you know, due to the neighborhood we was living in, type of neighborhood we was in, you had to just grow a little faster, you know what I'm saying? But I kind of feel like he was forced into it, you know what I'm saying? Because he wasn't on nothing. He was playing basketball, you know what I'm saying? It's like people started shooting at him, you see what I'm saying? I remember times them coming, they just shot at me, bro. They just shot at me, they steady, you know what I'm saying? This shit real, like, and it's like, what he supposed to do? And Scrap just got in the streets. Like, he getting tired of picked on. Scrap was the toughest nigga in the hood. Like, I ain't gonna lie, the toughest nigga in the hood. You couldn't even, like, play with lil' bro like that. Sometimes I used to tell him, like, you too tough. Like, you can't be that tough out here. But Lil Brian was like, he was one of a kind, man. He ain't want nobody claim his work or none of that. He was one of those, like, for real. Scrap bug, he going crazy, he blacking. Y'all got folks them fucked up, boy. He'll, like, make a nigga scared of him, you know what I'm saying? You can't make people scared of you. I always used to tell him that. Can't be no, if people scared of you, man, people will do something to you, you know what I'm saying? You put a cat in the corner, it's gonna come out scratching. Scrap ended up doing some shit that had 600 on his ass forever, you know what I'm saying? And it was up after that, he ended up getting whacked, you know what I'm saying? Eventually. Salve, Tux! Hoje o vídeo é sobre um rapper de Chicago. Na real, ele não era tão conhecido assim no meio musical. Porém, nas ruas de Chicago, ele era muito conhecido e temido. Estou falando sobre o Lil Brian, ou como é mais conhecido nas ruas, Scrap. Eu nunca pensei em fazer um vídeo sobre ele, e apenas acabei fazendo porque em alguns vídeos, alguns inscritos ficavam querendo saber mais sobre ele, já que quase não tem vídeos no YouTube contando um pouco da sua história. Então, já se inscreva se ainda não for inscrito. Ative o sino para não perder os conteúdos do canal e deixe o like para fortalecer. Agora, bora para o vídeo. Brian Weekly era mais conhecido nas ruas como Lil Brian, Lil Scrap ou MOB Scrap. Ele nasceu no dia 1 em março de 1997, em Chicago, em volta da 59th Street e a Wabash, um território que há vários anos atrás era mais conhecido como M-Town, que depois se tornou MOB. Scrap tinha vários familiares que estavam envolvidos por completo nas ruas. Então, isso meio que teve uma grande influência sobre a sua vida, já que ele estava crescendo ao redor de vários membros de gangue. Não demorou muito para ele se tornar um também. Scrap era o irmão menor do rapper Ruga, primo dos rappers FBG Duck, FBG Brick, Raheem, entre outros. Inclusive, todos os nomes que acabei de citar, de alguma forma estavam envolvidos nas ruas. Então Scrap acabou seguindo o mesmo caminho que a maioria dos seus familiares seguiram, apesar de que o seu irmão mais velho, Ruga, não era tão envolvido assim nas ruas. Ruga sempre quis focar mais na música, e foi isso que ele fez. Bem, não foi à toa que ele conseguiu fazer o seu nome na indústria e ser reconhecido trabalhando com artistas como Kanye West. Apesar do Ruga ter vários amigos que estavam 100% envolvidos nas ruas, Ruga nunca teve interesse em seguir este caminho por total. Ele às vezes cometia alguns crimes, mas nada tão grave assim. Então, ele nunca chegou a apoiar por completo o caminho que seu irmão mais novo estava seguindo pelas ruas. Na real, o próprio Scrap nunca teve tanto interesse em entrar para o mundo das gangues ou das ruas. Ruga e o Scrap eram muito próximos e estavam quase sempre juntos. Porém, quando se trata das ruas, os dois seguiram caminhos opostos. Antes de se envolver em atividades de gangue, Scrap era um jogador de basquetebol e, segundo pessoas que conheceram e conviveram com ele, Scrap era um bom jogador. Ele estava sempre praticando e tentando ser o melhor. Porém, na época, certas situações que ele estava tendo que enfrentar fizeram ele se afastar do basquetebol. Segundo o irmão mais velho do Scrap, o Ruga, Scrap às vezes ia para o parque jogar basquetebol e algumas pessoas ficavam efetuando vários disparos contra ele. Na época, ele nem sequer estava envolvido com as gangues, por total. Talvez ele conhecia alguns membros de gangues, porém ele não fazia coisas que envolvessem ou representassem alguma gangue. Na real, a guerra em Chicago ainda nem estava no seu pico. Então, o caso do Scrap foi mesmo o caso de rappers como Polo G, King Von,
ou de outros vários moradores de Chicago, ou bairros violentos, onde alguém não quer se envolver nas ruas, porém precisa se envolver para sobreviver. Um exemplo mais claro era um amigo do King Von, White. Ele era apenas um morador de All Black. Não era tão envolvido em atividades de gangue, mas isso não deixou de tornar ele um alvo. Ou também no Zach TV. Ele fazia apenas entrevistas por Chicago. Ele cresceu na cidade e conhecia todo mundo. Até hoje, ele foi o único entrevistador que conseguiu entrar em qualquer bairro violento de Chicago e entrevistar os moradores e vários membros de gangue. Isso porque todos sabiam, era apenas um entrevistador que nasceu e cresceu na cidade. Ele chegou a entrevistar figuras como Chief Keef, Lil Durk ou até membros da 051 Young Money, como 051 Melly, FBG Duck e vários outros, já que ele não representava nenhuma gangue. Porém, como eu falei, isso não deixava de torná-lo um alvo. Ou seja, membro de gangue ou não, você poderia ser alvejado por apenas morar em uma certa área, que tem problemas com outra área, ou apenas por ter amigos envolvidos nas ruas que têm rivais. É muito comum isso acontecer por lá. Então, sendo que o MOB Scrap e a sua família não estavam com uma boa condição financeira, não era tão simples assim apenas trocar para uma área mais segura e menos violenta. Então, enfrentando uma situação dessas, uma das únicas formas que você teria, meio que para se proteger, seria andar armado ou se tornar membro de alguma gangue para ter alguma proteção. E foi isso que aconteceu com Scrap. E aos poucos, Scrap estava começando a enfrentar e testemunhar um lado mais violento ou obscuro da vida. Scrap estava conhecendo mais e mais membros de gangues que se tornaram mais próximos a ele. E essa era meio que uma forma dele se proteger também, claro. Em 10 de setembro de 2007, Scrap perdeu seu primeiro amigo pelas rixas das ruas. John Bug supostamente estava andando com Scrap e outros amigos quando foi alvejado. Muitos afirmam que o Baldy, membro da 600 Gang e da Front Street, foi o responsável por acabar com a vida do amigo do Scrap. John Bug perdeu a vida logo após ser atingido, já que ele não resistiu aos ferimentos. E bem, foi meio que após isso que o Scrap mudou por completo. Após testemunhar o seu amigo perder a vida, Scrap entrou por completo no mundo das ruas, já que pouco tempo após o seu amigo John Bug perder a vida, foi criada meio que uma nova geração da gangue MOB, e foi esta gangue que o Scrap começou a representar. Na real, a nova geração da gangue MOB era formada na sua maioria pelos amigos do John Bug, que chegaram a presenciar o momento em que ele foi alvejado e perdeu a vida. Enquanto membro da MOB, Scrap começou a se tornar alguém que era muito temido, isso porque ele fazia bullying com outras pessoas. Muitos afirmam também que mesmo antes do John Bug perder a vida, MOB Scrap meio que já era daquele jeito, só que após o seu amigo perder a vida, ele meio que piorou. O seu irmão mais velho, Ruger, falou um pouco sobre este lado do seu pequeno irmão. Ruger revelou também que ele aconselhava o seu irmão a parar com isso, porque alguém que teme você é capaz de qualquer coisa, inclusive de dar um fim na sua vida. 4 anos após o John Bug perder a vida, em 2011, Scrap já estava construindo uma reputação nas ruas. Ele se tornou amigo de figuras como Dusky, Bay, Beans, K.I., J-Mo e vários outros membros de gangues conhecidos em Chicago. Mas um dos seus melhores amigos foi o Dusky. Dusky supostamente foi um dos responsáveis em conseguir convencer o Scrap a começar no rap e fazer o Ruger focar na música. Dusky era próximo dos dois irmãos. Ruger estava mais focado em fazer músicas, já o Scrap estava com foco nas ruas. Em 17 de julho de 2011, Baldy perdeu a vida após ser alvejado quando estava andando com membros da 600 Gang e um carro passou efetuando vários disparos em direção aos membros da 600. E um dos disparos acabou por alvejar o Baldy, e assim, Baldy perdeu a vida. MOB Scrap é considerado por muitos como responsável em alvejar e acabar com a vida do Baldy 600. Rumores apontam que outros 2 membros da MOB, conhecidos como Domo e Cleon, e outros 2 membros da STL EBT, conhecidos como Lil B e Boss Trail, também estavam no carro com Scrap no momento em que tudo aconteceu. Muitos acreditam que aquilo foi uma retaliação, uma vez que o Baldy foi o suposto responsável em acabar com a vida do John Bug, o amigo do Scrap. Porém, nunca foi confirmado quem deu fim na vida do Baldy. Apenas um mês após o falecimento do Baldy 600, em agosto de 2011, um homem muito respeitado em Wick City, Chicago, foi alvejado várias vezes quando andava em sua bicicleta no lado de fora da Parkway Gardens, na 64th Street, mais conhecida na época como Wick City.
O homem era conhecido nas ruas como O.D. Perry, ou apenas O.D. O.D. era tão amado e respeitado pela sua comunidade que os moradores da Wick City na época decidiram homenageá-lo, renomeando Wick City como O Black, apelidando assim a área com a inicial do seu nome. Por muito tempo, a Gakira Barnes, conhecida apenas como K.I., se responsabilizou pelo que aconteceu com O.D., mas depois, muitas pessoas que eram próximas a ela desmentiram as declarações e revelaram que ela nem era tão envolvida assim nas ruas naquela época. Acredita-se que após dar o fim na vida do O.D. Perry, Scrap vendeu a arma para Gakira Barnes, que depois se responsabilizou pelo que aconteceu com O.D. Então, muitos acreditam que a Gakira Barnes foi a responsável e não Scrap. Inclusive, o Swiper, que chegou a conhecer vários membros dos dois lados, tanto dos Gangsters Disciples como dos Blacks Disciples, revelou em entrevistas que o Scrap já chegou a apontar uma arma para a Gakira Barnes por ela ficar se responsabilizando pelas coisas que ele fez nas ruas. But Lil Brian was like, he was one of a kind, man. He ain't want nobody claim his work or none of that. He was one of those. Like, for real. Like, he was one of those. I had to stop him from upping on Butter and Jakira. Like, you know what I'm talking about? He had a gun to them. You know, telling them stop claiming, you know, stop bragging about what she got killed for. Stop bragging about it. I did that. You hear me? Like, for real, bro. I'm right there when he tell her that. And he on her side. Swipe é uma fonte segura, já que várias figuras dos DDs e dos BDs em Chicago chegaram a confirmar que o Swiper realmente era conhecido ou é conhecido pelas ruas de Chicago e andava com os dois lados. Isso porque ele era muito mais velho que os outros. Também porque ele não era envolvido nas rixas que estavam acontecendo na época e também porque ele era amigo de vários dos pais destes membros de gangues. Inclusive, Swiper foi uma das testemunhas chaves para o caso do FBG Duck. Então, é bem provável que o Scrap tenha sido o real responsável por dar um fim no O.D. Perry. Na real, o próprio Scrap também já confirmou em um post que ele e a sua banca, MOB, foram responsáveis por criar O Black. Apesar de tudo isso, Rug afirma que o seu pequeno irmão Scrap não se afundou nas ruas até setembro de 2011, que foi um mês após O.D. perder a vida. Porém, isso é muito contraditório, porque o próprio Ruga falou isso na música Exposing Me. Mas continuando, um mês após O Black perder um dos seus membros mais amados, em 19 de setembro de 2011, mais um membro da 600 Gang, conhecido nas ruas como Lil Steve, perdeu a vida após ser alvejado várias vezes. MOB Scrap é considerado como o homem responsável por alvejar e dar o fim na vida do Lil Steve, considerando também que o Scrap foi preso pouco tempo após o Lil Steve perder a vida, sendo acusado de ser o responsável, mas ele foi solto quando o caso foi arquivado por falta de provas. Porém, o Scrap ficava dando a entender no Twitter e nas letras das suas músicas que ele era o responsável por dar o fim na vida do Lil Steve. Após conseguir ser libertado pelos oficiais após o falecimento do Lil Steve, Scrap se tornou ainda mais próximo ao Dusky e começou a andar mais e mais com outros membros da MOB, gravando alguns vlogs e soltando vídeos para as suas músicas no YouTube. Scrap, tal como seu irmão, começou a se aventurar no meio musical. Porém, como eu já falei, ele nunca chegou a levar isso a sério. Ele soltou algumas músicas que ainda estão disponíveis no YouTube. Mas voltando para as ruas, a gangue MOB era um dos sets dos Gangsters Disciples mais pesados em 2011 até 2016. Alguns acham que até hoje eles ainda são. Inclusive, apesar de eles serem responsáveis em dar o fim na vida de vários rivais, a gangue MOB não perdeu nenhum membro em 2013, e essa era uma das épocas em que eles mais estavam nas ruas. Então, Scrap se tornou muito mais respeitado e popular nas ruas de Chicago, devido aos seus supostos feitos. Porém, é como eu sempre falo, a vida das ruas não é fácil. Ao longo do tempo, Scrap começou a ficar mais depressivo, isso porque ele estava perdendo muitos amigos na vida das ruas. Ele teve que lidar com o falecimento dos seus amigos, Lil B, K.I., Pastrell e vários outros que também perderam a vida nas ruas. E aí, ele se afastou também de muitas amizades. Os únicos que ainda estavam próximos ao Scrap eram o Dusky, Bay e mais alguns membros da MOB. Porém, já não eram muitos com quem ele andava. Além disso, na época, Scrap era tão procurado pelos Blacks Disciples
Ele foi baleado 2 vezes em apenas uma semana. E aí, ele teve que tratar dos seus ferimentos e depois ficar um tempo repousando em casa. Sendo assim, ele passou muito tempo em casa jogando 2K com seu irmão. No dia 6 de junho de 2014, Scrap passou todo o dia em casa jogando 2K com Ruger, o seu irmão mais velho. Na época, Scrap ainda estava se recuperando dos ferimentos, mas após passar o dia inteiro em casa jogando 2K com seu irmão, Scrap decidiu sair no final do dia. Ruger revelou em uma entrevista que Scrap quis sair e andar um pouco pelo bairro. Ruger tentou impedir que o Scrap saísse de casa, já que o seu irmão ainda estava se recuperando dos ferimentos. Porém, Scrap não quis ouvir o Ruger. Ruger ainda alertou para o Scrap que a vida nas ruas apenas nos leva a 2 lugares, o cemitério ou a prisão. Mas Scrap não parecia preocupado. Ele abriu a porta de casa e respondeu afirmando que sabia que ele ia perder a vida em breve e que já estava sentindo que seu momento estava chegando. But I told him before he left out of the door, I'm like, bro, you gotta calm down, bro. Ain't shit in store for what you doing, but life, but definitely in jail. And I told him that shit, I promise you, before he walked out the door. He looked at me in my eyes, he said, I know I'm gonna die anyway, I see it coming, I promise you. Após dizer isso, Scrap saiu. Um tempo após deixar a casa, Scrap estava andando pelo seu bairro com outros membros da MOB. Para ser mais específico, ele estava com o MOB Multi. Eles estavam andando pela 56th Street Wabash, em direção à loja de bebidas que ficava no local. Quando bateu 1h05 daquela madrugada, Scrap estava parado naquela área em pé, conversando com seu parceiro MOB Multi, quando um carro chegou e um dos homens que estava dentro do carro alvejou Scrap, que ainda não havia se recuperado dos ferimentos que sofreu 2 semanas antes desta situação. Além dele, o MOB Multi também foi alvejado no rosto. Em menos de um mês, Scrap foi baleado 3 vezes e conseguiu sobreviver nas 2 primeiras vezes. Porém, na terceira vez, Scrap não foi tão sortudo. Então, na madrugada do dia 7 de junho de 2014, algumas horas após o seu irmão pedir para que ele ficasse em casa se recuperando, Scrap acabou perdendo a vida no hospital, 1 hora após ser baleado. O parceiro do Scrap, o MOB Multi, ficou 2 dias em coma, porém sobreviveu. Além dos seus familiares, a banca do Scrap, MOB, ficou muito afetada pelo falecimento do Scrap, já que ele era um dos principais atiradores da gangue. O homem considerado como responsável por dar o fim no Scrap foi o Lil Bu. Para quem não sabe, Lil Bu era um membro muito conhecido e respeitado nas ruas. Ele foi um dos fundadores da 600 Gang. O Scrap perdeu a vida em retaliação ao falecimento do Baldy 600 e do Lil Steve. O rapper Ruger, sem citar o nome do homem que puxou o gatilho, revelou que a 600 Gang foi a banca responsável por dar um fim na vida do seu pequeno irmão.